Extra, Fla-News CR10 traz para vocês as notícias do Flamengo. Veja o que a imprensa paulista está falando do Flamengo. Mas antes, inscreva-se no canal e fique sempre bem informado de tudo o que acontece no nosso Flamengo. E se gostar, deixe seu like, ajude nosso canal sempre a crescer. No ano que vem, o Flamengo, provavelmente, acredito eu, que será o time que entra em 2023 como favoritaço a tudo, porque o Flamengo só compra, só investe. O Flamengo é um time que faz, desde que o Landim entrou como presidente, nesses 4 anos, é só time forte. Ok, erraram na saída do Jorge Jesus nas escolhas dos técnicos. Também não sei se o Dorival vai ficar. O Dorival está com muita rejeição dentro de parte da torcida do Flamengo. Muitos torcedores do Flamengo consideram que o Flamengo ganhou por causa do elenco, porque tem jogado mal. Que a última partida boa foi em 31 de agosto contra o Vélez, 4-0, que foi a última partida. Que depois foi campeão, mérito e tal, mas por causa do elenco e não jogando bem. Então não sei se o Dorival continuou. O torcedor do Flamengo, desde que o Jorge Jesus saiu, não gosta de nenhum treinador. Domenech, Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival. Eles querem, o torcedor do Flamengo quer o Jorge Jesus de volta. Mas mesmo assim, eu acredito que o Flamengo vem muito forte de novo ano que vem. De novo. É o que você falou, cara. O Corinthians e o Flamengo, se tivessem estádios para 200 mil pessoas, os estádios estariam lotados sempre, né? O que a gente tem que destacar, por exemplo, que a torcida do Flamengo fez hoje no Rio de Janeiro. Eu não sei quantos milhões de pessoas saíram às ruas. Alex, 2 milhões de pessoas em contas da prefeitura. Entendeu? Ou seja, não é um chute do... E o prefeito é vascaíno, né? E o prefeito é vascaíno, Eduardo Paz é sabidamente vascaíno. Mas ele é esperto, né? Ele sabe que o Flamengo ele não pode brigar com o Flamengo, ele tem que estar bem com o Flamengo, né? Então, foi uma coisa realmente sensacional. 2 milhões, impressionante. A lamentar apenas o final da festa, como sempre, a polícia acabou tacando gás de pimenta, dando borrachada em torcedor, enfim, aquelas coisas que a gente sabe, mas que são lamentáveis, mas não tiram o brilho. Eu, sinceramente, vou dizer com toda sinceridade, eu sou Flamengo. Eu não acreditava que ia ser tanto. Porque uma coisa é você ganhar a Libertadores, como foi em 2019, e desembarcar no dia seguinte no Rio de Janeiro. Aí havia toda uma comoção, o calor da conquista. Dessa vez não, dessa vez foi uma semana depois. E depois de jogos horrorosos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu achei que ia ter gente, claro, mas que não ia ser esse mar de gente, essa multidão que foi lá e que foi realmente sensacional. Tá aí, alguma coisa, pelo menos depois dos títulos, que foram sensacionais, mas depois dos últimos resultados horrorosos, inclusive a derrota para o Avaí, imagina, o Flamengo conseguiu perder do Avaí ontem no Maracanã, com 60 e tantas mil pessoas. Mas, apesar disso tudo, essa festa hoje acabou jogando o astral lá para o alto de novo. Claro, a gente lamenta os incidentes, né? A polícia com gás de pimenta, torcedores também saqueando lojas, quer dizer, foge do contexto do que seria uma festa de comemoração, né? Uma coisa puxa a outra e as atitudes de uns têm consequências do outro lado e a gente lamenta e torce para que essas coisas não aconteçam, mas é difícil. E tem um detalhe aqui, Renato, o Igor Velkenbach está mandando mensagem aqui também, um superchat, falando, vocês acham que as pataquadas das últimas rodadas enfraqueceram os defensores do Dorival na CBF? Para mim não tem dúvida, e a vaga é do Portuga, na opinião do Igor. O problema é que o Portuga não quer, o Portuga quer ficar no Palmeiras. Se o Dorival teve a imagem enfraquecida com esses últimos resultados pós-conquista da Libertadores, a CBF vai ter que se virar depois da Copa do Mundo para achar um treinador em alta, viu? Mas olha aqui, primeiro, perdão, só, Vitão, deixa eu só contar uma história, porque eu tenho uma historinha a respeito disso. Primeiro, eu tenho dúvidas se o Portuga não quer mesmo. Uma coisa é o cara dizer, não tenho... Aí, quando chega o convite, o papo é outro, né? E depois, se esse Portuga não quiser, o outro quer. Porque o Jorge Jesus me disse, com todas as letras, que seria um sonho para ele dirigir a seleção brasileira. Então, se o Abel preferir ficar no Palmeiras, não tem problema. Chama o Jorge Jesus, que ele vem correndo. E eu continuo a achar o Jorge Jesus melhor do que o Abel, embora reconheça que o Abel é espetacular. Apenas eu lembro que o Jorge Jesus
fez uma coisa revolucionária. O que o Flamengo jogava em 2019 era algo completamente fora da curva do que se via no futebol brasileiro há muitos anos. O Abel não. O Abel fez um time eficientíssimo, que ganhou tudo que ganhou, tem que bater palma de pé, mas é um time tradicional. Eu convidaria o Abel para a seleção brasileira, com toda sinceridade, eu convidaria. Mas se não for o Abel, eu vou atrás de Jesus correndo. Com o coração sangrando, hein? Porque isso impede dele voltar para o Flamengo. Imagina, o Vitão quer falar sobre isso também. Só tem um detalhe, não querendo comparar as duas campanhas, porque de fato o que aquele Flamengo de 2019 jogou é algo assombroso, mas o Jorge Jesus, claro, teve o mérito de saber aproveitar a qualidade individual que aquele elenco tinha. O Abel Ferreira construiu um time eficiente do Palmeiras com jogadores que individualmente talvez não fizessem tanto sucesso em outras engrenagens, em outras equipes. Ele conseguiu extrair o máximo de cada um, e mesmo que esse cada um que o Palmeiras teve ao longo desse tempo, não tivesse o nível, por exemplo, que o Flamengo de 2019 tinha. Então, o grande mérito do Abel, ele não conseguiria jamais fazer esse Palmeiras atual jogar daquele jeito que o Flamengo de 2019 jogava, porque individualmente os caras estavam sobrando craques, né, tecnicamente indiscutíveis, e o Palmeiras não tem esses gênios que o Flamengo tem. Então, o trabalho do Abel era esse mesmo, conseguir formar um grupo, formar um conjunto, né? O craque do Palmeiras é o conjunto e não as estrelas que o Flamengo também tinha. Mas fala aí, Vitão, você queria falar sobre esse tema também. Não, eu queria emendar na festa no que vocês falaram. Primeiro, dizer que faltou para a torcida do Flamengo um pouco de inteligência, que se ela se pendurasse em caminhão e pedisse intervenção militar, aí por isso eu não ia fazer nada com eles. Podia comemorar, fazer o que quisesse, que não ia fazer nada. E se viesse o Jorge Jesus, o Gabigol não ia xingar também, não ia falar o que aconteceu hoje, que eu achei engraçado, estão pegando o pé do Gabigol, enfim, não achei que ele foi inteligente para ele, mas eu achei que aumentou a idolatria dele com o Flamengo. E se dependesse de mim, eu queria o Abel Braga na seleção brasileira, porque tudo que eu quero é ver ele longe do Palmeiras. Então, se for para mim escolher, eu escolho o Abel. Abel Braga não, Abel Ferreira. Abel Ferreira, errei. O Abel Ferreira, porque ele sai do Palmeiras. Aí eu quero ver o Abel Ferreira longe do Palmeiras. Essa solução é ir para a seleção, ele que vai para a seleção. Mas, assim, eu só discordo de uma coisa que o Alex falou. O que o Renato falou, eu concordo com tudo, então não vou nem me estender. Em relação só à qualidade do elenco, é verdade que o elenco do Flamengo é melhor que o do Palmeiras, mas o Palmeiras tem dinheiro parecido com o Flamengo, né? E foi uma opção do Abel, pelo jeito Abel de ser, de não querer muitas estrelas. O Merentiel e o Flamengo não vieram de graça. Não, assim, mas assim, o Abel prefere não trabalhar com primadonas, o Abel não é um cara que não me vejo o Abel com Gabigol, ele prefere trabalhar com o grupo Dudu, que é a única primadona do Palmeiras. Quando voltou pianinho, começou no banco, quer a 7, não, é a 10, quer jogar na esquerda, não vai jogar na direita. Aos poucos foi entrando no time. O Abel o jeito do Abel de ser é o jeito dele, que tem bastante sucesso. Na seleção brasileira não tem como, né? Na seleção brasileira não dá para você não convocar Neymar, não dá para você convocar estrelas, Vinícius Júnior, enfim. O Abel teria que lidar com estrelas, e como ele nunca lidou, não estou dizendo que não vai dar certo, mas em tese o Jesus teve no Flamengo um time inferior até do que teria na seleção brasileira e conseguiu dar... Eu tenho até para que se fosse Jesus o técnico, teríamos o Gerson na seleção brasileira e não o Fred na Copa do Mundo. Mas é isso, parabéns para a torcida do Flamengo pela festa. Eu acreditava assim, que ia ter bastante gente, eu não sei como contabilizar, porque foi um domingo de sol, véspera de feriado, e há muito tempo acontece com o Flamengo, que acontece com o Corinthians e times de massa, com essa coisa dos sócios torcedores, ingressos caros, arenas. Cada vez mais os estádios ficam cheios, porque tem número infinito, então vai encher. Mas aquela geral da minha memória, do Canal 100 do Flamengo, e aquele Corinthians no Pacaembu do Alambrado, eu não vejo no estádio. Tinha 40 mil pessoas hoje em Itaquera, e eu nunca vi um estádio do Corinthians tão embranquecido quanto hoje. E a mesma coisa em relação do Flamengo. Então essas pessoas que têm a chance de fazer a festa, já fizeram na ida, antes de ganhar. Não sei se chama Aeroflá, que o nome que dá. Aeroflá. Que foi uma festa maravilhosa. Enfim, esses times só ganham dinheiro e enchem estádio, ganham da TV, porque tem esses caras que não conseguem comprar ingressos. Por que custa milhões a camisa do Flamengo? Por que todo mundo quer ver na TV? Porque tem 40 milhões de torcedores ainda que eles sejam alijados. Então eu vejo embora o Renato Maurício esteja ali do lado e conheça muito mais a aldeia dele do que eu, mas de longe aqui eu consigo ver uma semelhança. Então, esse povo que não pode estar no jogo da festa porque não tem dinheiro para comprar ingresso, ou tem que ter um sócio torcedor, na hora que o bicho pega, eles que vão dar a cara lá. Enfim, na hora de votar, querem a torcida do Leblon,
aqui querem os conselheiros, mas esse povo que faz o Flamengo ter um contrato de patrocínio absurdo, ter sempre cheio, e vale o mesmo que trazendo aqui para a minha Zona Leste para o Corinthians. Parabéns para a torcida que fez a festa, independentemente do jogo de ontem, que foi ridículo, o flamenguista está feliz com o ano, e foi uma paixão, né? Foi uma demonstração de amor ao clube, independentemente do título ou não. Eu achei uma festa muito bonita que faz valer o futebol, é isso, né? Não tem negócio sem paixão. A gente fala muito em negócio, venda de ingresso. Só tem negócio porque tem paixão. Se não tivesse esse bando de torcedores na rua amando o Flamengo, não ia vender lugar na camisa, não ia ter audiência na televisão. Então, parabéns para quem fez a festa. Eu, não sendo rubro-negro nem carioca, eu fiquei emocionado vendo as cenas na televisão. Não, foi bonito mesmo. E você citou, queria até o depoimento do Renato também, sobre um item que você citou aí, né? Um detalhe aí nessa sua explanação sobre o Gabigol. Ele já... Ele desabafou ali naquela euforia, e para muitos isso pode prejudicar a sua imagem de um modo geral, pode não ter sido um comportamento adequado, mas aquilo que o Vitor falou também, com isso ele aumenta a idolatria junto à torcida do Flamengo, né, dizendo que eu já jogo numa seleção, ou seja, não preciso dessa, já tenho uma aqui, né, e corroborando com os xingamentos ao Tite, a gente, que eu digo, ele mesmo não sabe o dia de amanhã, não sabe se o Tite vai ser técnico de uma equipe e que ele pode jogar junto de novo, enfim. O que você achou, Renato? Você acha que o Gabigol falou um pouquinho demais ou faz parte pelo calor daquele momento ali, da euforia e da festa toda? Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Gabigol foi ontem para uma festa da Ludmilla. Aliás, foi todo o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo saiu da festa direto, porque estava todo mundo virado e, com certeza, calibrado. Eu não tenho a menor dúvida disso, entendeu? Inclusive, a entrevista do Gabigol ao subir ao trio elétrico já revelava muito bem como ele estava, entendeu? Então, sinceramente, eu não sou tão... Sabe, muita gente, o Tite... Eu, particularmente, se estivesse lá, tinha cantado junto com ele, porque eu para cantar contra o Tite, eu não preciso nem estar virado nem calibrado, entendeu? Basta falar mal do Tite que eu já estou junto, entendeu? Não tenho a menor paciência para ele. Depois é o seguinte, ele sabe que ele não vai para a seleção. Mesmo que o Gabriel Jesus machuque agora lá, não vai ser ele chamado. O Tite vai chamar o Matheus Cunha, vai chamar o Roberto Firmino, vai chamar o Diabo 4, mas não vai chamar mais o Gabigol. E não é por causa disso aí, não. É porque o Tite não quis, não gosta, não curte o Gabigol. E o Tite vai sair da seleção. Então, deixa o Gabi falar, com toda sinceridade. Você é corporativismo, Renato. Eu acho que ele não pensou no... Eu acho que ele... Eu entendo o seu posicionamento, mas você não precisa do Tite para nada. O Tite não vai te convocar, não vai te escalar para nada. Nem o Gabigol, cara. Mas tem um corporativismo, hein? Eu acho que o do futebol é que nem esse que é do apito, eles são corporativistas. Não, esquece. Quem é o técnico que não quer ter o Gabigol no time, cara? Esquece, isso é bobagem. Não, eu falei em seleção, seleção. Seleção, se o Jorge Jesus vier, ele recebe a camisa 10 da seleção brasileira. Aí, só isso. Aí é outra história. Mas acho que com o Abel acho que a cena... Não sei. E talvez chamasse para uma conversa. Eu, sinceramente, acho que estão criando uma tempestade em copo d'água, com uma comemoração em que estava todo mundo doidão, virado, sabe? Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e venha fazer parte do nosso canal.